Bom, boa noite a todos. O Alexandre pediu para mim vir aqui estudar com vocês. Já estou todo enrolado aqui. Para estudar aqui com vocês do livro Magnetismo Espiritual, né? E nós, como ele já deve ter dito a vocês um monte de vezes, a gente sabe que esse livro, Magnetismo Espiritual, ele não é um livro espírita. Então a gente lê para entender bem como esses homens, né, que trabalharam com o magnetismo, que trabalharam, ajudaram muita gente, são de respeito, tanto é que eles trouxeram para nós os seus exemplos, né, os seus estudos, e é importante. Só que eles achavam que eles trabalhavam por ele mesmo, era só ele. E a gente vê lá no livro dos médiuns que de ordinário, né, no livro dos Espíritos, na 459, que de ordinário são os Espíritos que nos dirigem. Então, pela lei da afinidade, ninguém está sozinho nesse mundo de Deus. Estamos sempre com quem? Com amigos espirituais que gostam de fazer as mesmas coisas que nós gostamos. Então, pela lei da afinidade, eles estão junto com a gente. Então, a gente já percebe que os magnetizadores, na realidade, eles, por não serem médium espíritas, eles achavam que eles faziam aquilo tudo por eles. Eles achavam que a força total era deles. E na realidade, realmente eles tinham aquele magnetismo, aquela energia, né, boa para ajudar as pessoas. Mas por trás daquilo a gente sabe que tinha também os amigos espirituais que o intuíam. Porque quando a gente passa a mão, né, numa pessoa que às vezes ela nem fala o que sente, ou às vezes ela diz que sente em determinado lugar, e a gente tem a nítida impressão que não é naquele lugar que nós devemos dar o passe, que a gente vai dar o passe aonde? Às vezes em outro lugar, e de repente a gente passa a mão ali psicologicamente para a pessoa sair dali. Olha, ele botou a mão naquele lugar, mas às vezes aquele lugar ali simplesmente é só o reflexo da onde realmente está a causa, não é? E a gente tem um caso aqui que ele conta, vários casos aqui que ele conta aqui para a gente, e um deles, ele diz assim, o livro está desmontado. Conta-nos que se encontrava certa vez muito excitado, na página 81, em virtude de forte aborrecimento que o levara a um estado de cólera poucos momentos antes de atender a um de seus doentes. Então ele já está falando aqui para a gente que a própria, né, modo dele agir durante um dia, que ele se aborreceu com determinada situação, aquilo mexeu com o seu magnetismo, mexeu com o seu potencial curador, não é? Porque quando a gente vai dar passo numa pessoa, trazendo aqui para o lado da mediunidade, o que acontece? Nós não entramos dentro do campo da vibração do outro, a gente não sente esse choque. Então por isso que é, né? Então na hora que você entra naquele choque, se você está descompensado, normalmente o doente que já está descompensado também, você vai descompensar ele mais, não é verdade? E aí o que acontece? Por isso que a doutrina dos espíritos, os amigos espirituais em suas mensagens, eles nos ensinam o quê? Que nós no dia do trabalho, porque a gente ainda está aprendendo a exercitar, né? A gente tem que procurar o quê? Assistir, né, boas músicas, conversar, né, a assuntos bons, para que a gente não possa se descompensar. Porque realmente a gente sabe, por exemplo, no passe de cura, dentro de uma casa espírita como a nossa casa de Leon Denis, a gente sabe que a gente tem um monte de espíritos, amigos que estão do nosso lado, que já tem até a técnica da gente jogar, né, o fluido para o lugar errado, eles jogarem raquete para jogar a energia naquele lugar no ponto certo. Por isso a gente já imagina que ninguém trabalha sozinho. E os magnetizadores também, embora eram pessoas de respeito, também não trabalhavam sozinhos. Eles imaginavam porque eles não acreditavam em espírito. Até porque antes de Kardec, né, acreditar em espírito era muito pouco. Hoje não, que nós já estamos estudando graças a Kardec, e a gente realmente já tem nítida certeza que nós temos amigos espirituais nos tutelando, nos ajudando em nossas tarefas.
E à medida que nós vamos nos dedicando mais, essa tarefa vai ficando um potencial melhor, né? Então aqui a gente vê que esse magnetizador, naquele dia ele se aborreceu e estava descompensado. Olha o que aconteceu. Ele estava assim, pois no estado de vibração, que lhe aumentava até certo ponto a energia da ação, mas que poderia, em consequência, perturbar o doente. E a gente vê que hoje aqui, até porque tem várias barreiras de amigos espirituais, que auxiliam para que a gente não saia muito bombardeado, né? Quando o médium não está bem equilibrado. Ou até diz assim para ele, ó, melhor você ficar sentado porque você não está bem. E aí, se ele tem, né, a possibilidade de escutar bem a intuição, ou se ele é médio audiente, o que acontece? Aí ele senta, naquele dia ele não trabalha, ao contrário, ele toma passe. Naquela época não tinha nada disso. Eles não acreditavam, embora tivesse os amigos espirituais do lado dele, mas também eram espíritos que tinham a vontade de ajudar, mas não tinha a possibilidade do estudo que nós temos hoje, porque os espíritos estão do nosso lado, eles estudam também. Então eles acompanham a técnica junto com a gente. E muitos deles são muito mais adiantados do que a gente, não é? Então a gente vê que eles, por sua vez, eles sabem como botar a peneira lá na frente para peneirar, se a gente pode dizer isso assim, filtrar o nosso fluido para que não faça mal à pessoa que vem em busca, né? Aí diz aqui para a gente, com efeito, durante a magnetização, o paciente experimentou reações muito enérgicas do que habitualmente no dia seguinte. Ele que não teria que se queixar da magnetização da véspera, se não fosse a sensação de cólera e de irritação que, contrariamente ao seu humor costumeiro, suportava durante todo o dia. Quer dizer, ele realmente recebeu a energia magnética, ele conseguiu, para aquilo que ele ia, estava bem. Mas o campo de vibração dele mexeu com o humor dele. Então ele também se sentiu dentro da cólera, porque ele ficou, né, recebeu aquela energia que, se a gente pode dizer assim, que estava um pouco suja de quê? De cólera, não é? De raiva, como ele diz. E aí diz mais aqui. Todavia, assim que o magnetizador recebe as influências boas ou más do magnetizador, este também pode sofrer reflexo magnético. E isso a gente médium, né, como espírita, a gente sente também. Se nós não tivermos bem equilibrados, bem treinados, né, procurando nos esforçar para nos melhorar moralmente, o que acontece? A gente absorve também as energias do outro. Quantas vezes a gente vai dar, né, dar o passe e a gente sente aquela energia em cima da gente? Quantas vezes a gente vai abraçar um amigo e a gente sente aquela situação em cima de nós? Quando é médio, que já tem uma certa experiência, ele consegue, pelo alto passe, pelo pensamento, até tirar isso e não se incomodar, porque ele já imagina que aquilo foi disso. Porque a gente tem a nítida percepção, por quê? Pela prática do trabalho, pelo estudo que a doutrina nos dá e pelas revelações que os amigos espirituais nos trazem para a gente, né? Quantas vezes o doutor Herman, dando aula para a gente, né, ele fala sobre isso. Inácio Bittencourt, naquelas reuniões de medicina espirituais, né, aqueles que têm a possibilidade de assistir às reuniões que são dirigidas para o trabalho do encontro, que ele nos explica tudo isso. Então vem através de revelação, porque a gente passa para eles as nossas problemáticas, né? Se a gente pode dizer assim, por que eu fui dar passe, aconteceu assim, assim, assim. E ele nos... não tem papel. Aí o que acontece? Simplesmente a gente absorve isso. Mas quando nós temos prática, o que a gente faz? A gente consegue botar o pensamento para longe, a gente pede bom amigo espiritual que nos auxilie, a gente dá o alto passe, quer dizer, tem um monte de maneira da gente tirar o quê? Essas impregnações que ficaram no nosso campo de vibração, ou seja, que sujaram, né, o nosso perispírito. E a gente sente isso, que isso fica com a gente. Quantas vezes? Antigamente, uma experiência minha, eu como não sou médico, né,
A gente lê o que a gente pode, quando a gente tem dúvida de determinada coisa, a gente recorre aos médicos e pergunta a ele, por que acontece isso? E isso vai ficando na cabeça da gente, usando, vai passando, a gente vai aprendendo um monte de conceitos. Não é que a gente conheça tudo. Mas antes, quando a gente tinha, logo no início, o que acontecia? As pessoas chegavam e davam aqueles nomes técnicos, né, que os médicos dizem lá da doença. Eu não sabia nada, eu dizia assim, aonde é que eu vou dar o passe? Aí eu sentia a dor naquele lugar que eu tinha que dar energia. E doía a beça, porque às vezes eu tinha que ficar lá toda a vida naquele lugar lá, a minha dor só parava quando o espírito dizia assim, chega de energia. E enquanto estava doendo em mim, eu sabia que eu tinha que continuar dando a energia lá, porque aquilo era o sinal que eu ainda não tinha que parar. Então, muitas das vezes as pessoas quando chegam e falam para a gente, hoje não, hoje a gente já escuta na televisão, já lê no jornal, né? Assiste o Fantástico lá, mostrando lá o corpo humano. Nós hoje temos, graças a Deus, aqui no Leon Denis, um comp que tem lá o terceiro modo, que vem os médicos da aula do corpo humano para a gente, anatomia. Então, quer dizer, a gente já hoje temos uma condição de entender mais ou menos como funcionam os órgãos. Porque a gente aqui na casa de Leon Denis tem essa possibilidade. Mas quando a gente não tem, aí o que acontece? Ou a gente sente a dor, como eu falei, ou então a qualidade fluídica de nós, ela vai passando a mão no corpo da pessoa e a gente sente aonde está precisando de energia. Aonde o campo, conforme ele diz aqui para a gente, aonde precisa dar energia, precisa pôr a mão para dar mais energia naquele lugar, mesmo quando a pessoa não fala. E a gente sente que a mão da gente só fica normal quando a energia que nós demos é suficiente. E é quando o médico tem que prestar atenção para saber parar, senão vai faltar para ele. Porque às vezes há determinados casos que a gente fica com pena, deixa o coração trabalhar mais do que a razão, porque nenhum nem o outro pode trabalhar mais do que o outro, eles têm que trabalhar em equilíbrio, mente e coração, não é? A razão e o amor. O que acontece? A gente sabe que tem que parar, porque senão vai acontecer da gente cair. Porque às vezes a gente tem vontade, às vezes chega uma criança com um problema grave, aquilo mexe com a gente tem vontade de botar a criança em pé logo na hora, né? De curar a criança na hora. E com isso você descarrega a energia demais, que falta para a gente. A não ser os médicos, como esses magnetizadores, que magnetizavam horas a fio, né? E tinha uma caixa de mar, né? De fluido grande, né? Principalmente quase todos os médicos barrigudo, né? É porque é caixa de fluido, mas não é bem assim não, que a gente conhece um monte de médico, né? Retilínea, que a gente pode dizer, que tem muita energia. E aí o que acontecia? Ele diz aqui também nesse pedaço, que eu não estou lendo o coisa para a gente poder ir comentando, né? Ele diz aqui também, numa página antes, que o fluido magnético não tem a energia curadora, que é só a quantidade de reposição de energia. E quando ele fala isso, ele esqueceu do médium curador, aquele que tem a possibilidade, com a sua própria energia, de curar. Então, nem todos são médios curador. Tanto é que na casa de Leon Denis, como vocês já aprenderam isso no COMP, o que acontece? Aqui não se faz materialização, aqui não se levanta cadeira, não entorta garfo, né? Ninguém faz isso. Então, como é que ficaria o médio de efeitos físicos que não é curador? Porque todo médio curador é médio de efeitos físicos, mas nem todo médio de efeito físico é médio curador, não é isso? Então, como é que ficaria esses médios? O plano espiritual da casa de Leon Denis colocou esses médios aonde? Na sala de cura, porque tem um potencial muito grande de energia, que não se poderia perder, não é verdade? Então, o que acontece? Os amigos espirituais que estão na sala, porque nem sempre são aqueles amigos que nos tutelam em nosso dia a dia, porque muitas das vezes são amigos do trabalho, porque a gente diz assim, o mentor lá do Deoclésio, o mentor do altivo, quer dizer, o doutor Herman está sempre junto com o altivo, porque o altivo precisa de uma proteção maior, né? Mas nem todos aqueles espíritos que trabalham na sala de cura nos auxiliando são os nossos amigos do dia a dia.
ele é amigo naquela hora do trabalho da cura, porque na realidade eles são trabalhadores do serviço, da casa. Acabou ali, por exemplo, o meu amigo espiritual deve dizer assim quando acaba o trabalho: graças a Deus, agora eu posso tirar o pregador do nariz para respirar mais fundo, né? Porque eu vou sair de perto do Deoclésio, porque ele deve, coitado, pelo que eu vejo ele fazendo no trabalho, pô, é um espírito que tem, né, uma energia, um amor muito grande, e ficar perto do Deoclésio, se ele tivesse que ficar 24 horas, eu não sei se ele iria suportar, ele ia pedir aposentadoria, né? Então o que acontece? Precisa que a gente entenda isso. Então esses médios de efeitos físicos, com esses amigos espirituais médicos, né, que entende da medicina, os farmacêuticos que entendem dos remédios, que estão do nosso lado, eles dão a esses fluidos dos médios de efeitos físicos a propriedade curativa. Então, quando os magnetizadores dizem assim, né, tem casos aqui que ele fala assim: eu consegui em tantos dias curar fulana de tal, não é? Quer dizer, a gente diz assim, eu consegui. Na realidade, até a gente sabe que eles estavam falando assim, porque eles não eram espíritas. Mas nós que estudamos a doutrina dos espíritos, jamais podemos dizer, eu curei. Porque na realidade, nós podemos ter até a energia curadora, sermos médicos curador. Cura uma dor de cabeça, pode curar uma inflamação, ser a energia boa para os ossos, tudo isso. Mas a gente vai ter, em contrapartida, dentro de uma sala de cura, como se trabalha na casa de Leon Denis, a gente está falando da casa de Leon Denis que a gente conhece, a gente vai ter um amigo espiritual dando uma potencialidade muito maior do que aquela que a gente estava dando, porque até está nos ensinando a servir ao próximo, através da intuição e tudo. Então fica mais fácil hoje, quando o paciente, né, o doente, ele adentra a porta, a gente conversa com ele para deixar ele até solto, como faz o altivo lá com o Dr. Herman, porque é um modo de você fazer, né, aquela coisa que às vezes vem pela primeira vez, vem todo nervoso, será que o cara vai meter uma paulada na minha cabeça, será que o cara vai jogar um balde d'água em cima de mim, quer dizer, ele não sabe o que vai acontecer, porque é a primeira vez. Então quando ele entra lá, a gente já sabe até a situação dele. Por quê? Pela intuição, pelas vezes pela audição. Então a sensibilidade, ela nos dá a condição de saber mais ou menos o que a pessoa está lá, vai dizer para a gente, eu estou com problema na mama, né, eu estou com problema nos ossos, osteoporose, a gente vai deixar elas falarem para que a gente possa o quê? Deixá-las à vontade, é aquele modo de conversar, né, de a gente se entrosar, fazer o campo de vibração um com o outro, né, por isso que médium na casa espírita, jamais ele pode estar com a cara emburrada, ele pode estar sentindo a dor que ele tiver que estar sentindo, ele tem que estar sempre, né, dando uma de Silvio Santos com os dentes de fora, porque é verdade, porque eu jamais iria tomar passe com o médico, eu chegasse lá, ele tivesse com a cara emburrada, quer dizer, estaria o quê? Com a energia igual aquele que estava ali, quer dizer, por sorte nossa, nós estamos dentro de uma casa que os amigos espirituais sacode, né, bota fluido, dá raquetada, para que poder as pessoas não receberem aquela influência do médium. Se fosse assim, poxa, metade de nós aqui não estaríamos em condição de trabalhar todo dia no passe, porque a gente está igual lá, né, o eletrocardiograma, a hora está em cima, a hora está embaixo, a gente não consegue se manter sempre em cima, não é verdade? Então o nosso padrão está sempre assim, uma hora a gente está bem com a mulher em casa, com o marido, daqui a pouco por qualquer coisa a gente já tem uma, e a gente vem para cá com a cabeça cheia, chega aqui, quer dizer, a hora que a gente desce, então a gente vê que a gente está sempre assim. Se a gente já tivesse lá, como um Chico Xavier, que já conseguia mais ou menos estar, né, subindo, tudo bem, mas nós não somos Chico Xavier ainda, e aí a gente entende que nós precisamos realmente estudar, precisamos fazer o estudo do aprendizado, olhando o outro e aprender a trabalhar mente e coração. E saber que nós não somos ninguém sem os amigos espirituais do nosso lado. Está aí a 459 que diz, a gente nunca pode dizer, eu curei fulano de tal.
Porque aqui a gente vai lendo vários casos aqui, que vocês já devem ter lido o livro, né? Eu olho para vocês assim, eu vejo que vocês deixaram de ver meia hora de novela, meia hora do filme, né? Para poder ler o estudo. Então não precisa eu estar lendo aqui, não é verdade? Porque mais ou menos está se falando dentro daquilo do estudo. Então a gente sente o quê? Que nós somos simples instrumentos, porque na realidade somos médios. Temos energia? Temos energia. Energia dada, graças a Deus, pela bondade infinita, para que a gente pague as nossas dívidas. Em vez de vir lá com os problemas de saúde, com os problemas físicos, a gente venha com a mediunidade. E a mediunidade é o caminho para que nós pagamos o quê? Os nossos débitos, não é isso? Mas para que a gente execute isso bem, precisa que a gente aprenda o quê? Que nós somos pequenos perante esses amigos espirituais que já conseguiram estar do nosso lado nos tutelando, porque é a ele que a gente deve isso, é a ele que a gente deve a intuição, é a ele que a gente deve, por exemplo, se o fluido da gente é bom para osso e o fulano de tal que senta na nossa cadeira, ele simplesmente não está com problema de osso, ele está com problema de coração. Então, como se meu fluido, porque o doutor Herman disse que é bom para osso, digamos assim, né? Ele não está falando que o meu é assim não, hein? Então é só o exemplo. Então o que acontece? Então não vou poder dar passe nele, porque ele é do coração, pô, doutor Herman. Não é isso, porque nós temos atrás da gente esses amigos espirituais que vai dar a condição para que o nosso fluido seja bom para o coração. Mas o potencial energético que a gente tem, o magnetismo que a gente tem, que vai servir o quê? Para compensar aquele órgão que está enfraquecido, como eles só achavam que era isso. Vocês veem que hoje em dia a gente quase não vê falar em magnetizador, né? A gente vê falar em pai de santo, né? Em médium, não é assim que a gente vê falar? Por quê? Hoje em dia a gente já sabe que a gente trabalha com quem? Com os amigos espirituais. Embora não precisa estar lá, igual chaleira não, né? Tá médio chaleira, porque eu estou com espírito, ou então lágrima descendo, isso tudo acontece no início, mas à medida que a gente vai ficando calejado no trabalho, a gente consegue fazer tudo isso sem precisar estar lacrimejando, sem precisar estar igual médio chaleira, né? Fungando, não é isso? Não é verdade? Então o que acontece? A gente precisa o quê? Simplesmente colocar dentro de nós. E isso é que nós não somos sozinhos. Temos amigos espirituais do nosso lado. Porque sem essas bengalas, realmente seria muito difícil de nós conseguirmos ajudar o próximo. Porque estava arriscado até a gente pegar a doença do outro. Porque o médico lá no trabalho, o que acontece? Quando ele vai trabalhar, que é a medicina, né, dos homens, ele usa luva, não é? Ele vai lá, escova, né? As unhas, sabão, para que ele possa botar a mão na ferida, essas coisas todas. O médico já não faz nada disso. Por que ele não faz isso? Porque ele já está sendo higienizado, lógico, a gente tem a obrigação, né? De tomar banho, botar um desodorantezinho, uma camisa limpa e passada, né? Escovar o dente, isso nós temos que fazer. Mas, quando a gente chega para o trabalho, na realidade, quem vai fazer a higienização da sala, que a gente fala, é os amigos espirituais, que quem não tem a vidência nem vê. E a gente, muitas das vezes, eu tenho nojo de botar a mão nisso, botar a mão naquilo outro. E, no entanto, com os amigos espirituais do nosso lado, a gente nem vê que o outro está com uma ferida aberta, que a gente está colocando a mão quando se faz necessário. E uma coisa importante, quem trabalha na Casa de Leon Denis e trabalha lá na Malé, vê a diferença, porque os pacientes da Casa de Leon Denis, vêm todos eles, né, principalmente as mulheres, toda emperequetada, né, penteada, de batom, perfumezinho, tudo. Lá na Malé, que a gente vê lá as pessoas lá, tem gente que chega com aqueles pés cheios de casca, e vai lá fazer curativo, vai tomar passe, e a gente tem que botar as mãos às vezes. E a gente põe a mão sem ter nojo, sem ter medo de pegar a doença. Por quê? Porque a gente sabe, pelo estudo, que por trás da gente, nós temos os amigos espirituais que estão nos auxiliando.
Vocês veem que os magnetizadores, ele conta aqui os casos que eles botavam lá a pessoa deitada, ele ia, fazia o assopro, né? E o outro lá dizia que estava parecendo uma punhalada. E quantas vezes a gente tem retorno aqui na casa de Leon Denis, de pessoas que dizem assim, poxa vida, o senhor não sabe, quando estava dando um médio lá, estava dando um passe em mim, eu sentia como se tivesse uma faca me cortando. E está lá sim, só que é a faca, né, que é invisível, que a gente não vê. E a gente, pelo estudo, a gente começa a entender que a gente não precisa mais estar vendo cirurgia de canivete, cirurgia com faca, com tesourão, conforme se faz ainda em alguns lugares, porque pelo estudo ninguém precisa mais ver para crer. Porque a gente já deixou de ser São Tomé, ó, há muito tempo. Quem não deixou precisa estudar mais. Porque eu sinto nitidamente, às vezes, os amigos espirituais tirando as coisas de dentro das pessoas. A gente vê nitidamente. Esses dias, há uns meses atrás, a Nádia chegou para nós lá na Malé, né, na casa de Antônio de Aquino, e falou assim, sabe aquela assistida que estava com a operação marcada, que nem viria hoje? Ela está aí hoje. Ela disse que só vai tomar passe hoje para agradecer aos médios, porque ela simplesmente, ela estava com, né, um tumor no seio, o nódulo, e ia fazer a cirurgia, e o nódulo, né, a característica dele, pela doutora, era câncer. Ainda ia fazer, na hora que arrancasse, ia fazer a biópsia, né? Mas a característica da doutora, do tempo que ela tratou dela, dizia isso. Quando chegou na hora da cirurgia, alguma coisa mexeu com a doutora resolveu confirmar e fez uma outra, né, raio-x. E para surpresa da doutora, o nódulo já não estava mais ali. E aí a gente pergunta, quem tirou isso? Não foram os amigos espirituais usando a nossa energia para fazer isso? Nós nem vimos como aconteceu. E uma outra característica para que a gente não aprenda a dizer aqui, como alguns de nós, né? Eu fiz, não. Por quê? A gente tem por hábito na casa de Leon Denis, hoje a gente bota o paciente na cadeira do Deoclésio, amanhã a gente bota o paciente na cadeira da Eliane, depois do outro dia a gente bota na cadeira. Por causa de quê? Porque ninguém vai saber qual foi que curou, para evitar duas coisas: as pessoas ficarem dependentes daquele médium, ficarem endeusando aquele médium, ou nós acharmos que daqui a pouco nós somos deuses. A nossa vaidade, o nosso orgulho, que está sempre coladinho né, no nosso tendão de Aquiles, é aonde a gente cai toda hora, é com nossa vaidade e nosso orgulho. Então a gente vê aqui, eu gostaria tanto de tomar passe com o altivo. Aí o doutor Herman pega e tira da cadeira dele e bota na cadeira do lado, não é verdade? Por quê? Para que a pessoa vai tomando passe com todos, porque todos que estão dentro de uma sala de cura, está equilibrado ali. Logicamente que ninguém vai dizer que um não tenha mais energia do que o outro, isso tem, mas que o que vai ocorrer ali vai ocorrer por quê? Primeiro, porque os espíritos estão ajudando. Segundo, pelo merecimento do paciente, que é o mais importante, porque se ele não tiver, que a gente vê quantas vezes a gente dá passe em 3, 4 pessoas com problemas mais ou menos parecidos, uma, duas recebe a graça e a outra não recebe, em termos de cura, mas recebe em termos de equilíbrio, porque as pessoas às vezes têm que conviver com aquilo, porque nós já vimos casos aqui, acho que até para exemplificar para nós, a gente já cansou de ver gente aqui tomar o passe e sair daqui dizendo que está pisando no casca de ovo, que está bem, não é? Aí daqui a pouco toma Doril e sumiu, não é verdade? Não aparece. Aí às vezes vai aparecer daí a 2, 3 anos, como já aconteceu, com o mesmo problema, não é? Então a maioria daqueles que não conseguem, pode ver que ele adquire uma coisa importante, ele adquire a condição de conviver com a doença, de não ficar mais desesperado, de saber
porque a gente assiste às palestras, começa a fazer os cursinhos, começamos a conversar um com o outro, e a gente começa o quê? A ficar com o espírito fortalecido, porque a gente começa a quase entender, né? Porque a gente ainda não está entendendo muito bem, que nós, antes de ser corpo, a gente é espírito. E o que é eterno é o espírito. Porque quando nós começamos a entender que o que é eterno é o espírito, a gente tem a obrigação de cuidar do corpo material, do corpo físico. Por isso a gente tem os médicos, por isso a gente tem os remédios, a gente tem obrigação de cuidar. Mas a gente sabe que aquele é passageiro, aquele só é uma ferramenta de trabalho, a ferramenta com que a gente vai conquistar o quê? O aprendizado de que na realidade somos espíritos. Porque quando nós raciocinarmos como espírito, nós vamos cuidar do corpo, mas a gente vai trabalhar muito mais para, né, o espírito do que para o corpo. Porque ele precisa disso, porque o plano espiritual, quando coloca isso, porque são pessoas que às vezes precisam do equilíbrio. E quando você toma o passe, né, de harmonia, de equilíbrio, a pessoa passa meio equilibrada, porque às vezes são pessoas que tomam remédio a vida toda e precisa, porque o que o doutor Herman fala às vezes lá na sala, quando eu trabalhava na sala dele, né, que só tinha passe à noite, e aí a gente trabalhava com ele, quantas vezes o doutor Herman dizia assim, está tomando remédio, filho? Foi o médico? Quer dizer, o passe de cura é por quê? É para equilibrar, porque os dois vieram, né, ao mundo para trabalhar junto. Nem o passe é o dono da verdade, e nem o médico é o dono da verdade. Porque a hora que eles, como já está acontecendo hoje, olha o Danilo aí, né? Já trabalhar a medicina junto com a doutrina, junto com os espíritos, se entendendo, o que acontece? Vai fazer coisa entre aspas, que até Deus duvidará. Não é verdade? Porque um precisa do outro. E isso já está mais do que comprovado nos hospitais que hoje trabalham com a prece, trabalham com passe e vê que o maior número, né, de pacificação, de cura que se há é aqueles que estão tomando passe ou estão recebendo a prece. Não é isso? Aqui ele diz para a gente aqui, que ele fala aqui também do passe de sopro, né? Eu estou assim porque o Alexandre não me disse aonde ele parou, nem aonde eu tinha que ir, né? Então vamos embora. Aí ele disse aqui para a gente aqui, quando ele fala aqui, na página 84, o senhor R, aí eu vou ler, atacado de perturbações graves na bexiga, havia sido muitas vezes examinado por diversas especialistas, é no finalzinho da página, os quais nada encontram de anormal na coluna vertebral. Fiz colocar o senhor R na cama e resolvi. Quer dizer, ele estava se tratando, mas os médicos sentiam dor também na coluna, mas os médicos não conseguiam detectar nada, né? E aí diz assim, explorar o trajeto raquidiano pelo sopro. Então aí ele já passou para o passe de sopro. Então magnetizou pelo sopro. Porque tanto magnetiza pelo sopro como magnetiza pela mão. Porque a energia ela sai, não é? Então o que acontece? E aqui só vou fazer assim uma passão, porque ele diz aqui embaixo que depois é que ele vai falar lá na frente do livro, senão o Alexandre depois e o Carlos vai brigar comigo, né? Sobre o sopro, né? Que é a aula à frente. Aí diz assim, quando cheguei ao nível das vértebras lombares, o doente que até então não se movera sob as primeiras insuflações sopro, né? Até então não se movera sob as primeiras insuflações, mexeu-se rapidamente, perguntando que lhe havia eu enterrado no dorso. Olha só, já viu que uma pessoa soprar e o outro paciente sentir como se estivesse entrando uma ferramenta, um objeto perfurante no corpo dele, na vértebra? São as reações que as pessoas têm nos passes, não é isso? Quantas vezes as pessoas dizem, pô, parece que está mexendo comigo tudo lá dentro, não é? Aí diz mais aqui, custou-me demonstrar-lhe que a minha ação tinha sido uniforme, e tão somente o meu sopro havia determinado aquela sensação dolorosa.
Tem gente que sai dizendo assim, puxa vida, o senhor me deu passe, está tudo doendo. Porque às vezes se faz necessário mesmo é a dor, porque mexeu, catucou, né? Com uma coisa que os nossos olhos ainda não veem, mas tá lá, e mais os instrumentos, os amigos espirituais. Porque muitas das vezes a gente sente o amigo espiritual colocando ferramenta na mão da gente, no trabalho do passe de cura, como coloca remédio. Certa feita, na Malé, a Nádia estava dirigindo o passe de cura há uns 5 anos atrás, e uma das assistidas estava quase terminal com um câncer, né, genital. Quase terminal, e estava sentindo muitas dores e foi tomar passe. Aí a Nádia colocou-a na minha cadeira. Aí eu comecei a dar passe nela. A Nádia estava dando passe numa outra cadeira, e a esposa do Mário Marinho, lá do Abigail de Santa Cruz, vai a Isis, estava na outra cadeira. E aí eu comecei a dar passe. Daqui a pouco eu senti que a mão minha fez assim. Aí olha só como a gente nunca está sozinho, está com os amigos espirituais do lado. Quando a mão fez assim, eu senti nitidamente os remédios na mão. Para colocar, para quê? Não para curar, porque ela já não estava mesmo com condições de ser curada, mas aliviar a dor, como se fosse um analgésico. Aí, tudo bem. Quando terminou o passe, né, que ela foi embora, que fizemos a avaliação, a Nádia diz assim, Deoclésio, quase que eu paguei o maior mico. Está aí a Nádia que não deixa mentir. Eu digo, o que foi? Olha, desceu um galho de árvore aqui, entre você foi os remédios. Desceu aqui, quase que eu fiz assim para pegar o galho na tua cabeça. Aí a Isis lá do outro lado, eu também vi. Olha, né? Uma coisa gostosa. Então, como a gente vê, como os amigos espirituais estão do nosso lado. Aí eu digo, a dor dela aliviou, deve ter aliviado, porque ela saiu mais ou menos andando e sorrindo, né, lá para fora. Mas aí a gente diz uma coisa interessante, foi a energia só do Deoclésio? Foi que todo um trabalho de equipe, não é verdade? Todo um trabalho de equipe. E a gente vê às vezes, né, como se bota agulha para desentupir canal lacrimal, né? A gente fica assim, aquela coisa na frente da... Por quê? São quem que coloca isso? Os amigos espirituais. Então, quando a gente fala dos magnetizadores, e não estamos aqui malhando eles não, que eles foram precursores, que a gente pode dizer assim, mas por causa deles não ter essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos, né? Essas revelações que nós temos hoje, e de Kardec para cá, o que acontece? A gente hoje entende que nós nunca estamos sozinhos. Por isso que quando nós começamos qualquer tarefa, primeiro o que a gente faz na casa de Leon Denis? Ninguém chega e bota a mão no trabalho. A gente lê uma página, a gente faz a prece e a gente mentaliza quem? Os amigos espirituais que irão nos tutelar, né? Na tarefa que a gente vai executar, seja ela da cura, seja ela da tarefa do atendimento espiritual, ou seja, a desobsessão, que também é uma cura. Porque a gente acha que cura é só curar encarnado, que está, né, com problemas físicos, mas os desencarnados também trazem os mesmos problemas físicos, porque quando eles desencarnam com aquelas marcas. Às vezes chega, né, espíritos doentes com as mesmas sensações do desencarne que tiveram, do coração, né, aquelas dores horríveis, e a gente dá o passe como se tivesse dando o passe na cura do encarnado. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Só que depois você vai mostrando a eles, calmamente, que eles já podem, pelo pensamento, né, isso ir mudando aquela dor, aquele sentimento. Mas isso às vezes nem na primeira não dá para fazer. Você alivia eles, porque isso vai dependendo do que? Do modo que eles estão, do modo que eles têm de conhecimento do Espírito. E aí ele diz aqui para a gente ainda aqui,
tive que recomeçar muitas vezes para convencê-lo, e depois de muitas provas ficou claramente demonstrado que ao nível das primeiras vértebras lombares havia uma região muito limitada, que recebia do sopro uma ação diferente da que era exercida tanto acima quanto abaixo. Eu falei aqui no início que quando a gente passa a mão nas pessoas, a gente sente um vácuo, não é? Como se fosse a falta de energia, conforme os magnetizadores trabalhavam, não é isso? Porque ali é o lugar que está precisando realmente da energia. E aí o que acontece? Você ali energiza aquilo para quê? Para fazer o equilíbrio energético do corpo, não é? Mas você, quando ele diz aqui do sopro, porque a gente sente a transformação, como sente na mão, né? A mão ficar quente, a mão ficar fria, tudo isso depende do modo que se vai fazer o quê? O passe e a necessidade, porque às vezes quando tem que cauterizar, que é problema de cauterização, agora, por exemplo, eu deixei de estar olhando para os meus dedos, porque antigamente eu sentia como os dedos tivessem brasa, que eu ficava olhando toda hora, será que vai pegar fogo? Será que vai me queimar? No início, né? Hoje não, porque é o costume, né? Você vai tendo mais fé, vai acreditando mais no trabalho, isso é uma questão do dia a dia. Então a gente já sabe, mas a gente sente nitidamente como se fosse um bisturi elétrico, né? Trabalhando ali, cauterizando feridas, essas coisas. A mesma coisa o sopro. Então, quando ele chegava naquela parte da coluna que tinha dificuldade, ele sentia a transformação do sopro, porque o sopro ele pode vir frio e pode vir quente. E ele sentia a diferença, era quando o paciente gritava, achava que ele estava o quê? Introduzindo uma ferramenta ali, quando na realidade era o sopro. Uma vez, quando a gente trabalhava com o Dr. Herman, como é o nome dela? Braga, Sônia Braga, né? Sônia Braga, aquela que fazia palestra aqui no início, que tem aquela escola Meimei lá na Tijuca, que há muito tempo não vem aqui. Ela era Sônia Braga? Era aquela Sônia Braga, não é artista de cinema não, hein? É espírito. Acho que era a Sônia Braga. Ela tinha um problema de coluna incrível, então certa vez ela terminou a palestra aqui da noite e subiu rapidamente para tomar o passe lá com o Dr. Herman, já estava previsto isso, e a gente estava na sala, estava dando a última rodada de passes, e aí eu me lembro que ela estava com uma roupa bonita, né, clara, e aí o Dr. Herman dizia assim, deita, ela tinha um problema muito sério na coluna, deita, ela estava em crise, ela imediatamente, vai ter fé assim, mulher então que é danada, né, deitou no chão, aquela roupa, o Dr. Herman se abaixou, pegou eu pela mão, pegou o outro médico pela mão, para a gente fazer o apoio, e ele trabalhou com sopro na coluna dela, mas foi um sopro diferente, que chamou a atenção da gente, e eu sempre aprendi muito com o Dr. Herman, porque quando o Dr. Herman dava um passe diferente, que eu já tinha terminado o meu, eu ficava, né, de bucutu, o professor era ele, né, eu ficava de olho, e aí quando ele terminava o passe, que as pessoas saíam da sala, no alto passe, eu sempre mentalizava em cima dele, por que esse passe diferente? Por que agiu dessa maneira? O meu questionamento. E aí ele pegava, quando era eu, devia ser outros também fazia isso, né? Ele pegava, ele dava uma aula para a gente, porque estava acontecendo. Porque o passe de cura a gente vê, que a gente diz aqui, o Alexandre deve ter falado isso para vocês a semana passada, é sempre no sentido horário, não é isso? Ele falou isso para vocês? Então, sempre no sentido horário. Isso é 99,9%. Porque toda regra tem as suas exceções. Então, eu já vi o Dr. Herman dar no sentido anti-horário para desacelerar. Então, toda regra tem as suas exceções. Nós devemos obedecer. Por isso que a gente médium tem que estar o quê? Sempre, né? Com a sensibilidade mais apurada, a gente só consegue isso se dedicando à tarefa, com amor, para poder perceber, às vezes, esses detalhes. Então, o Dr. Herman deu o passe nela de sopro. E aí, mas foi um sopro diferente. E aí eu mentalizei, quando ela saiu, eu digo, por que isso? Aí ele falou, porque ele tinha tirado uma das células do altivo, médium, e colocado nela, porque precisava. Olha como uma coisa interessante. Passou-se anos,
na medicina espiritual, aconteceu uma coisa mais ou menos semelhante, e foi uma das perguntas do encontro de medicina espiritual, sobre isso. Então a gente vê como o plano espiritual, como o altivo poderia ele passar uma coisa dessa para lá. Não precisou do campo espiritual? Não foi Dr. Erma que fez tudo isso? Comandando o corpo dele? Então a gente vê que por mais energia que nós tenhamos, por mais que a gente tenha o potencial de curar, porque aqueles médios de cura tem realmente, às vezes ele passa a mão, pelo olhar ele cura, pelo olhar ele acalma, pelo olhar ele faz o outro dormir, pelo olhar a gente atrai a namorada, não é verdade? Porque aí hoje a gente entende, até quando a gente era jovem, aí quando queria uma namorada, a gente olhava assim para ela levantava ou vinha do baile, né, perto da gente, porque a gente atraía pelo olhar. Isso é verdade, mas naquele tempo a gente não sabia nada que era. Quer dizer, estudando essa doutrina maravilhosa, é que a gente compreende o porquê disso. E hoje, quando vem o jovem falar com a gente já tem uma bagagemzinha, olha, isso acontecia comigo, mas não é muito bom, né? Porque não transfere. Hoje, às vezes, eu olho para uma mulher bonita e digo assim, puxa vida, como eu gostaria que aquela mulher viesse. Não dá, porque o fluido já não canaliza mais para aquilo. Porque a tarefa dos trabalhos na casa de Leon Denis já não nos permite usar as energias dessa forma. Está entendendo como é que é? Porque os amigos espirituais que também trabalhavam comigo gostavam de ver eu fazer aquilo. E esses amigos que ficaram junto de mim já mudaram pelos estudos de acompanhar a gente estudando, lendo, já foi mudando. Não é? Mas aí atrás, só se for mulher doente, né? Ou homem doente também, né? Não é? Hoje aí é diferente. E atrai como atrai, né? Às vezes você está no lugar pensando que vai se divertir, daqui a pouco chega uma alma boa do teu lado, que você nunca viu e começa a chorar as mágoas. Aí daqui a pouco você começa a emprestar, né, o ouvido, o modo de conversar, porque realmente mudou o modo de atrair, o modo de atração. Está dando para a gente perceber isso, como funciona? Então, o que aí os magnetizadores faziam? Eles faziam com carinho, com amor, simplesmente por não conhecer a doutrina, não conhecer ainda, né, os amigos espirituais, não conhecer ainda a pergunta 459 do Livro dos Espíritos e 460, quer dizer, eles achavam que eles faziam isso sozinhos. E hoje, um médium, quando ele começa a sair no trabalho de cura, que começa a ter energia até para fazer as cirurgias, né, conforme se faz, se ele não tiver com o pé firme dentro dessa doutrina, dentro, né, da doutrina do Cristo, do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, ele sai logo da turma, ou ele vai fundar logo um centro para ele, ou vai ficar no lugar isolado, porque ele vai começar a achar que é Deus. E vocês podem ver que todos esses médios que agiram dessa maneira, eles acabaram como? Envolvidos em confusões. E quando a gente pega lá o livro Os Mensageiros, de André Luiz, ditado pela mão do Chico, a gente vê, escrito pela mão de Chico, ditado pelo André Luiz, nós vemos o quê? Os médios que faliram, né? Médios que estudaram 30 anos para chegar aqui e dar certo. E chegaram aqui e deixaram o quê? Que o orgulho e a vaidade. E por isso nós temos que nos vigiar. Então, por isso que a gente tem que sentir, eu tenho uma energia boa? Tenho, porque Deus me deu para mim me quitar com a lei. Mas essa energia, ela deve ser usada, dirigida por mim, porque eu também vou dirigir, mas acompanhada com os amigos espirituais, porque são eles que irão nos dar a condição de seguir corretamente. Falta 2 minutos. Temos pergunta a fazer? Falou nada. Tem muita coisa. O Alexandre vai chegar aqui, o Altir vai chegar aqui e ainda vai falar aqui mais 5 dias sobre esse tema. Eu só falei até aqui porque eu só conheço até aqui. Mas eles conhecem mais, né? Como é bom a gente botar o orgulho em cima do outro para derrubar o outro, né? Obrigado a vocês.